Olá! Como prometido, a gente vai começar mais um devocional com uma série nova chamada Vencendo os Gigantes. E para a gente iniciar essa série, eu quero falar sobre a vida do rei Davi. Em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13, nos diz assim: Samuel apanha o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Quando eu penso sobre a história de Davi, duas histórias que aconteceram comigo vêm à minha mente. A primeira delas, eu era um adolescente, entre 11 a 12 anos, na nossa igreja, quando a gente frequentava em São Paulo, e a gente ia fazer uma peça para o Dia das Crianças sobre a história de Davi. E até um determinado momento eu estaria interpretando nessa peça um dos irmãos de Davi, e foi assim, a gente foi ensaiando até que um certo dia aquela pessoa que iria fazer Davi não pôde mais fazer porque ele ia ter um outro compromisso. E eu fiquei com aquela incumbência de fazer essa peça. E graças a Deus, por mais pouco tempo que eu tive para poder ensaiar, aprender as falas, aprender a mirar na cabeça do gigante, foi uma bênção. Deus usou de uma maneira sobrenatural, onde as crianças puderam aprender um pouco sobre a vida de Davi. E a segunda história é sobre uma vez que eu fui a Campos do Jordão, há 2 anos, e tinha uma criança, por nome de Davi, que estava com medo de descer uma tirolesa no circuito turístico que tinha lá. Eu lembro que ao chegar na Ducha de Prata, a mãe dele conversando com Davi para falar: não, vai meu filho, e ele chorando com medo. Ela fala: o tio vai com você, Davi. Pode ir lá que o tio vai. Eu olhei e falei: não, beleza, vamos. Paguei o percurso e aí eu fui com o Davi. Foi eu, Davi, mais um instrutor nos guiando. E eu sei que a gente fez todo o percurso, Davi firme e forte. E chegamos no final, por incrível que pareça, ele queria voltar para fazer novamente. Aí a mãe dele falou assim: não, você vai ter que almoçar, deixa para um outro momento. Mas essas duas situações nos ensinam que Deus, Ele está conosco. Pode vir a situação mais complicada, Deus, Ele está conosco. E a história de Davi foi basicamente essa. Muitas vezes a gente deixa que certas situações, que certos problemas nos paralise de viver a vontade de Deus, de romper naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E na vida de Davi, eu creio que foi nessa maneira. E uma pergunta que eu quero te fazer: o que ainda te paralisa? O que ainda te deixa sem forças para você cumprir o propósito de Deus na sua vida? Como já disse algumas vezes, dos lugares mais improváveis Deus faz. Muitas vezes você mesmo não põe fé no seu taco. Muitas vezes você não tem fé em si mesmo. Mas quando a gente coloca a nossa fé em Deus, quando a gente coloca a nossa confiança no Pai e deixa dele nos guiar, Deus, ele nos ajuda a romper e a chegar ao destino desejado. Ao estudarmos a história do rei Davi, podemos ver o quanto ele precisou lutar e aprender até cumprir o seu propósito em Deus. A palavra nos conta que israelitas e filisteus viviam em uma guerra constante. E uma certa época, os filisteus eles se botaram para pegar o povo de Israel, e era um conflito que já vinha de muitos anos, onde era os juízes, já na época dos juízes, o povo muitas vezes vivia aquele ciclo vicioso, onde eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Deus então colocava um povo para subjugá-los,
E aí eles se lembravam do Senhor e entendiam o que precisavam fazer. E Deus levantava um guerreiro que ia lá e libertava o povo. Mas nessa história, né, o grande problema era que os filisteus, eles tinham um grande guerreiro. E eu creio que muitos já sabem a história de Davi e de Golias. Esse grande guerreiro, ele tinha quase aproximadamente 3 metros de altura. Era um guerreiro muito forte, era um guerreiro muito audaz e que ele tinha 1,5 vezes a altura de um soldado israelita. A palavra nos fala que só de armadura, meus amados, existia 90 quilos de toda aquela parafernália. E era um cara que aterrorizava as pessoas e qualquer um que passava na frente dele. A palavra nos conta que certo dia Jessé chama a Davi, e Davi ele pede para um dos cuidadores, porque Davi era um pastor de ovelhas, para que esse cuidador ficasse com as ovelhas enquanto ele iria cumprir uma missão que o seu pai tinha dado. Então Jessé chama Davi e dá uma instrução para ele levar comida aos seus irmãos que estavam lá no campo de batalha, lá com medo de Golias. E a palavra nos dá essa impressão que quando Davi ele recebe essa missão, ele jamais imaginaria o que aconteceria com ele e que a sua vida mudaria por completo. Meu amado, como Davi, Deus ele quer mudar a sua vida. Basta você obedecer a voz de comando. A palavra nos fala que ele deixa aquelas ovelhas, que ele vai ao encontro dos seus irmãos. E no meio de toda da chegada dele, ele começa a ver o gigante, né, o Golias, aterrorizando e chamando os soldados israelitas para a briga. A palavra fala que ele vem de uma maneira muito forte, né? Ele ouviu ele desafiando os israelitas. E a palavra nos conta que já Davi ficou tão irado, mas foi tomado por uma tamanha ousadia, que ele vai de encontro aos outros soldados para saber o que estava acontecendo. Em determinados momentos, para vencermos os gigantes da vida, vamos precisar ir na contramão do mundo e confiar em Deus. A palavra fala que quando ele chega com os soldados e os seus irmãos reprovam aquela atitude de coragem de Davi. Mas como eu falei, aí muitas vezes a gente precisa ir na contramão do mundo e confiar nos propósitos do Senhor. E você, meu amado, tem confiado nos propósitos de Deus? Davi, mesmo com a reprovação de seus irmãos e de todos à sua volta, ele diz: se ninguém vai, eu vou. E a palavra fala que o rei Saul, que era o rei da época, ele fica sabendo dessa tamanha ousadia, e ali ele quer saber quem é e manda trazer Davi. A palavra nos conta que chegando lá, Saul começa a conversar e fala: mas como você vai enfrentar esse gigante? Você é moço, o cara é um guerreiro, é um cara assustador. E Davi falou: não, meu rei, e Deus já me ajudou por 2 vezes a libertar as ovelhas do meu pai. A primeira vez foi com um urso, depois foi com um leão, e em todas as vezes Deus foi comigo. E Deus vai ser comigo nessa hora, porque nenhum incircunciso vai zombar do povo de Deus. Então a palavra nos conta que Saul fala: não, beleza, então manda Davi, só que antes ele veste a sua armadura de guerreiro. Saul, ele era um cara de um biotipo muito grande, ele deveria ter os seus 1,80 m, e Davi era um cara pequeno ainda, era um cara ainda mirrado. E a palavra nos conta que aquela armadura não coube no Davi. Davi ele ficou paralisado, ele não sabia para onde ele iria. E aí ele toma uma atitude das mais ousadas, ele fala assim: eu vou sem essa armadura. E a palavra fala que então Saul ele abençoa Davi. Davi ele pega o seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas,
que ele mesmo pegou do riacho próximo ao campo de batalha. Então você vê, meu amado, muitas das vezes a gente vai enfrentar as batalhas com armas diferentes, armas que muitas vezes as pessoas não vão dar crédito, armas que muitas vezes aos olhos do mundo não vai dar certo. Mas quando a gente tem a nossa confiança em Deus, quando Deus está na nossa frente, quando Deus está no comando de nossas vidas, a gente não tem o que temer, porque Deus está conosco. A palavra fala que ele chega ali no campo de batalha. E Golias vendo aquele pequeno homem, aquele jovem, aquele adolescente, ele toma um susto e começa a zombar de Davi, ele começa a tirar sarro de Davi. Mas Davi ele não se intimidou com a voz de Golias, ele não se intimidou com a voz de desprezo, ele falou que Deus iria dar aquele gigante em suas mãos e que ele o mataria. E a palavra fala que ele causou a fé e a ousadia de Davi foi tanta que Golias ele se enfurece e vai de encontro a Davi. Nesse momento, Davi pega uma das suas pedras, pega a sua funda e uma das pedras que ele pegou e acerta. E a palavra fala que aquela pedra bate na testa do gigante. E aquele gigante cai com o rosto em terra. E ali ele pega a espada de Golias e mata, arrancando a sua cabeça. Davi matou o gigante. Em sua vida mudou para melhor. Vivemos numa época em que os gigantes aparecem para nos impedir de cumprir com o nosso chamado. Não podemos temer e nem se apavorar, porque Deus é conosco, Deus tem reservado grandes coisas para as nossas vidas. Como Davi, não deixe que certas circunstâncias te impeçam, te tragam medo e te desanime. Não deixe que palavras contrárias e nem falta de recursos te paralise, ao ponto de você deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Vá, ore pedindo sabedoria e forças e vença esse gigante. Davi, de um pequeno e esquecido pastor de ovelhas, se tornou um grande guerreiro, um grande governante de uma nação. Pode ser que aos olhos de todos você não seja tão especial, mas para Deus, meu amado, você é mais que especial. Você é importante para Deus. Amém? Deus tem algo de especial, um destino maravilhoso. Basta você vencer o gigante. Então, meu amado, qual é o seu gigante? Vamos orar? Eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver. Se você estiver dirigindo, que você pare por um momento e escute essa oração. Amém? Senhor Jesus, nesta hora, Pai, eu quero te agradecer por cada um, Pai, que assistiu a este vídeo, que ouviu, Senhor, esta mensagem, Pai. Que sabemos, ó Deus, que estamos vivendo, Senhor, em um momento, Senhor, de transição, em um momento onde vários gigantes têm se levantado, mas o Senhor tem sido no nosso guardador até agora, Pai. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo, Senhor, um destino pensado e separado aos teus filhos, ó Pai. Eu não sei quais são as dificuldades, quais são os gigantes que os teus filhos têm enfrentado, Pai. Mas eu te peço nesta hora que o Senhor possa intervir, Pai, que o Senhor possa ajudar os teus filhos a romper para um destino grande, um destino que só em Ti podemos viver, ó Pai. Sela as minhas palavras, eu te peço, Pai, neste momento, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meu amado, não deixe que nada venha a te paralisar. Continue firme, Deus está ao nosso lado. Um forte abraço e nos vemos por aí.